Oi, oi. Estamos aqui neste dia de finados 2 de novembro de 2025. Hoje aconteceu algo que é comum, mas que nem sempre eu dou vazão, que em uma conversa, mental aí, eu recebi a orientação de falar um pouquinho sobre o dia de finados. Um dia que, para muitas pessoas, é dedicado à homenagem às pessoas que já fizeram a sua passagem, aos entes queridos que já se foram. E, infelizmente, esse dia ele traz também um pouco de peso, de dor, de angústia. Então, a psicosfera do ambiente fica um pouquinho pesada, E eu gostaria de dividir com vocês, então, um pouco da minha experiência, com a morte, com o dia de finados, O que a vida me ensinou sobre a morte nesses meus 43 anos aí de idade. O que acontece, Eu sou uma pessoa que me criei em um ambiente... Deixa eu ajeitar aqui uma coisa, gente, que tá muito escura essa tela. Pronto, deu uma melhorada pra mim. Eu venho de um ambiente onde as pessoas tinham aquela situação toda, Tudo bom, Jorge? Estamos aqui falando um pouquinho sobre os finados. Se quiser deixar alguma pergunta, um comentário aí. Então, eu cresci com aquele medo da morte, fulano morreu, vou tocar em fulano, não vou tocar... Vou ir no cemitério, é um pavor. Eu não gostava de ir em cemitério, era uma pessoa que eu não tinha muita estrutura para isso. Embora eu sempre fui muito curiosa, Então, eu sempre gostei muito de história. E de história das pessoas, da vida das pessoas. Hoje isso se justifica na minha vida. Então, eu ia olhar as lápides, data de nascimento, de morte, geralmente. Às vezes, em alguns cemitérios tem um pouquinho da história e da relevância daquela pessoa e tal. Então eu sempre gostei. Mas eu era uma pessoa que voltava desses locais, dessas condições muito carregada, Até porque tinha a psicosfera, a psique mais aberta dentro daquela psicosfera mais densa. Dificilmente, são poucas as pessoas que se sentem em paz, tranquilas nesses ambientes, Inclusive as pessoas que trabalham também, com o sepultamento de outras e preparo do corpo e tudo mais. Então a morte ela é a única certeza. Trânsito. A morte ela é a única certeza que a gente tem na vida e infelizmente ela ainda é um dos maiores medos que a gente tem. Falar de morte as pessoas já cortam. Ai não, credo, falar de coisa ruim. Só que a gente já nasce morrendo. Se a gente for dar uma olhadinha, esses dias eu olhei recentemente, a expectativa de vida do brasileiro média subiu, está em 75 anos. E dentro desse contexto entram muitas perspectivas, Crenças religiosas, crenças familiares, costumes, cultura. Então tem muita coisa, muitos desafios que envolvem a forma como a gente vê a vida e a forma como a gente olha para a morte. E eu sou uma pessoa que eu olhei para a morte com um olhar muito pesado, muito desafiador, com um olhar de medo, com um olhar de arrogância, que é a não aceitação, Se a morte faz parte da vida, quem sou eu para não aceitar? E a não aceitação, ela traz a revolta, ela amplifica a dor. Então, quando a gente fala do dia de finados, a gente traz toda essa psicosfera para dentro do nosso ambiente. E dificilmente a gente lembra coisas boas. Então, nessa live de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa trajetória que eu fiz, brevemente, de olhar para a morte de uma forma diferente. Por quê? E como é importante a gente, sim, honrar os que já foram, lembrar, Quem não gosta de ser querido, gente? Como é bom, como a gente fica feliz, às vezes a gente tá num grupo de amigos... Ou vai conhecer alguém, nossa, fulano falou muito bem de você, cicrano falou bem de você.
ou disse que gosta de você, que você é querido, que você é legal, que você tem qualidades, enfim. E quando a pessoa morre, geralmente ou ela é excluída, então a gente não fala mais a respeito dela. Ai, não vamos falar, não toca nesse assunto. Ou a gente só fala aquela cultura do sofrimento, né? Nossa, morreu de uma doença terrível e tava nesse estado XYZ e quando passou os últimos momentos, tananana. Então, assim, a gente não fala que aquela pessoa cozinhava uma comida maravilhosa, que ela tinha uma habilidade com artesanato XYZ, que ela era uma excelente profissional. Então, olhar para a vida, mesmo na morte, é o que torna essa passagem mais leve. Eu acredito que dói muito mais quando a gente não tem consciência de que a vida continua, que a vida espiritual continua. Então, há muitas crenças e a gente respeita. Aqui ninguém quer impor verdade a ninguém, mas é importante que a gente pense a respeito disso, né? Eu aprendi, eu constatei ao longo desta vida que Deus não cria nada para matar, para morrer, né? A energia, ela sempre se transforma, ela se transmuta. Então, nós estamos aqui de passagem para evoluir. E que evolução é essa, né? Qual seria essa evolução? E se a gente for entrar nesse assunto, a gente vai adentrar em vários aspectos do ser humano, né? Evolução física, biológica, mental, racional. Eu vou falar aqui um pouquinho da evolução emocional, sentimental e espiritual. Então, a evolução que eu trago aqui, ela é mais espiritual, filosófica, né? E envolve as emoções, os sentimentos. E por que isso atrela tanta gente à dor? Porque quando a gente não vive, quando a gente tem medo da morte, a gente tem medo da vida. E morre mal quem viveu mal. E o que é esse viver mal e morrer mal? Aqui eu não vou entrar em pormenores da vida de cada um, porque seria impossível, né? Mas eu vou trazer o meu exemplo. Eu falei pra vocês que eu tinha medo, a morte não era um assunto que eu gostasse de falar, que se tivesse esse assunto no meio eu já tava fora, eu não... E quando foi que eu comecei a aceitar tudo isso, a entender, a querer investigar, a querer compreender? Não, a morte faz parte da vida e eu quero entender isso melhor. Foi quando eu passei a ter um maior contato com a espiritualidade, com o mundo espiritual. Então, o meu primeiro contato com a espiritualidade ele veio através do catolicismo, contato consciente, embora eu já tivesse tido contato com a Umbanda antes. E não me saciou eu sabia que tinha algo mais, né? Porque a Igreja Católica ela não aceita reencarnação. Na verdade, ela aceitava esse conceito antes do Concílio de Nicéia. E depois a Igreja passou a negar, então não existe mais reencarnação. Então viveu, morreu aqui, acabou, o céu, o inferno, o purgatório. E esse contexto, para mim, já ficava muito complicado, porque eu já tinha acessos a consciências que já tinham partido. Então eu sou uma pessoa que sempre tive a mediunidade, digamos assim, né? Para falar em termos... Eu vou usar muitos termos espíritas, gente, mas aqui não tem religião, eu não falo sobre aspecto religioso, mas sim espiritual. Eu vou usar alguns termos que a maioria conhece, né? E se vocês tiverem dúvidas também, vocês podem me perguntar, deixar nos comentários e tudo mais. Que dentro daquilo que eu souber, eu quero responder pra gente interagir um pouquinho. Então, o que acontece? Eu sou uma criança que com 3 anos, eu já vivenciava incorporações. E os meus pais não sabiam direito, né? O que fazer, como lidar e tudo mais. Então, foi uma busca incessante por compreender. Então era muito engraçado que o que acontecia? Eu tinha contato com outras consciências, com espíritos, enfim, mas eu tinha medo. E o tempo foi passando, medo assim, ai não, morto, não quero falar com o espírito, tem um espírito ali, tem um encosto lá, tem um obsessor aqui. E eu demorei muito tempo para entender que todas essas consciências nada mais são do que outras pessoas que estiveram encarnadas e que agora não estão.
Então, hoje é muito tranquilo para mim conversar com essas consciências que já não estão na fisicalidade, né? Entender e interagir com elas. Mas isso foi uma conquista que demorou bastante, ela veio a longo prazo, como eu disse para vocês. A primeira vez que eu passei por uma incorporação consciente, né? Sempre foi consciente, sou médium consciente. Eu acredito que eu tinha 21 anos, né? E demorou muito. Por quê? Porque dentro dos conceitos religiosos, nós temos ritos, temos passagens que são válidos, sim, mas é tudo muito... Você viu que assim, é dor e medo, né? Então, se você for no cemitério, você tem que lavar suas mãos e seus pés, porque você traz areia, terra do cemitério, que não é tão legal. Gente, tudo isso tem um fundo de verdade... Tem, mas o que determina a energia que vai prevalecer no teu campo é a tua consciência. E com o tempo eu passei a deixar esses medos, essas crenças, essas coisas que eu tinha maior contato sempre que eu buscava entender de lado, para olhar pro ser humano. E essas crenças, né, essas culturas, elas nos distanciam das verdades da vida. Claro que aqui eu estou contando coisas que são verdades para mim e que eu aprendi com a minha vivência. Então, o que acontece? Quando você tem medo, você bloqueia algo e aquilo ali te domina. E eu sou uma pessoa que, pela minha profissão, já antes, né, eu fui militar um bom tempo, eu lidei bastante com a morte nesse período, com a morte de outras pessoas, com a morte de terceiros, infelizmente com a morte de colegas. Então, é uma coisa que, assim, de um jeito ou de outro, eu sempre tinha que estar em algum envolvida. Era um velório, e às vezes eu voltava meio mal e tal, eu sentia as energias, mas eu não tinha consciência, não tinha preparo para lidar com elas. E o que eu mais pude notar é que quanto mais a gente sofre em vida, mais a gente sofre em morte. Sofre em que sentido? A consciência que a gente tem vivo é a mesma consciência que a gente vai ter no despertar no plano astral. Então, não adianta você, morreu, virou santo. Morreu, vai para o céu. Morreu, vai para o descanso eterno. Gente, não existe descanso eterno. Todo mundo tem uma atividade, né? Deus é luz, é amor, é pulsante e nós somos uma frequência pulsante. Então, a gente sempre vai fazer alguma coisa aqui, outra lá. Sim, a realidade que os espíritas trazem, para mim, faz muito sentido. Não é a única, está longe de ser a única, né? Mas sim, há hospitais astrais, escolas, postos de trabalho. É muito similar, né, à quarta dimensão, digamos assim, o plano espiritual mais denso. Denso porque está mais aproximado da Terra, né, de nós encarnados. É uma duplicata. Então, geralmente, o que se fazia aqui se faz lá. Inclusive em formas inferiores, né? Então, também tem lugares que são chamados de umbrais, onde as consciências que aqui bebiam, eram promíscuas. E, gente, isso não é um julgamento, é constatação. Então, não é, porque você que bebe, você vai... Não é. Você que fuma, você vai pro inferno. Não. Eu quero te dizer que o que você faz aqui, a consciência que você tem aqui, você vai ter lá. Por isso que é tão importante trabalhar os seus sentimentos, as suas vibrações enquanto você está na carne. Por quê? Porque a carne a lei da gravidade, ela nos segura na Terra, nesta realidade aqui. O Sirius chegou. E quando a gente desprende, e o processo de morte, né, de desprendimento do corpo físico, que eu já tive a oportunidade de presenciar, para mim se mostrou o seguinte, é uma aceleração dos átomos muito forte. E aí os laços, tá aqui, né, o duplo vai se desprendendo da carne. Até poder ser conduzido ou puxado para o seu local de destino. Que local de destino seria esse? Como está a minha frequência? Então, se eu tenho muito segredo, se eu sou muito culpado, se eu sou uma pessoa muito julgadora, muito medrosa, tudo que eu tenho que não é legal, gente, que eu não trato, emocionalmente falando, vai me puxar para um lugar vibracional neste sentido. Por isso que é importante, sim, as orações, né? Por quem já foi. Mas a questão é qual a medida. Porque se vocês pararem para pensar, não sei se vocês vão concordar comigo, é sempre assim um desespero. Então é uma oração desesperada, com sofrimento, ou aquela coisa assim,
foi pro céu, tá tudo certo, não quero lidar com isso. Poucos de nós vão um pouco mais a fundo para conhecer mesmo, né, as realidades. E muita gente acredita que para você compreender isso, você precisa estar inserido em um contexto religioso. E isso não é verdade. A partir do momento que você começa a trabalhar as suas emoções, os seus sentimentos, né, os desafios que você enfrenta como pessoa, a encarar as suas verdades, encarar quem você é de verdade, você vai chegar na realidade última, que é a realidade espiritual. Né? O plano espiritual é muito maior que o plano físico. Infinitamente maior que o plano físico. E sim, existem... Não, Sirius. Pera aí, gente. Ele não pode me ver. E sim, existem outros planos, outros universos, né? Aqui não é o momento para falarmos disso, não nesse agora, mas pretendo falar sobre isso também. Então nós não estamos restritos aqui, presos aqui. E a nossa frequência nos conduz, quando não estamos fisicamente ancorados, para ambientes, locais, dimensões compatíveis com aquilo que a gente vibra, com aquilo que a gente é interiormente falando. O que é importante? Quais posturas são importantes, né, para a gente ter diante da morte? Aqui tem gente dando risada. Ele chega e não quer saber. Nos atendimentos também, eu tenho que trancar ele, senão... Então, assim, qual postura que é interessante para que a gente reflita, né? A morte é a única certeza que nós temos da vida, né? Que a vida é infinita. Hoje eu trabalho com resgate de fractais, com terapias de vidas passadas, com captação psíquica, né? Dentro das constelações eu acabei fazendo as constelações de vidas passadas com os meus clientes. Depois que sai da família atual, os desafios permanecem, né? E por que permanecem? Por que tudo isso entrou nas terapias, né? Porque é uma área do conhecimento que a ciência tradicional, a física tradicional refuta, não trata. Então, ficou para a religiosidade, que não precisa ser exclusivamente da religiosidade, né? É da espiritualidade. Então, qualquer pessoa que for investigar o eu com sinceridade vai notar que a gente tem essas necessidades, né? De se entender e de liberar alguns padrões mentais e emocionais para que a gente viva melhor. E aí, como eu disse lá no início, só morre bem quem vive bem. E viver bem é se autoconhecer. Então, quando a gente não conhece essa realidade, quando a gente tem dores emocionais, traumas, desafios, medos internos muito grandes, sempre que alguém faz a passagem, a gente fica temeroso. O nosso luto é maior. Então, assim, mas morreu sim, porque eu não vou mais ver, eu não vou mais tomar um chimarrão, um café com a pessoa não vai estar aqui comigo. É verdade, gente, a parte física, ela vai se transmutar e a gente vai ter que aprender a conviver com isso, contra fatos, não argumentos, né? Mas eu me revoltar com relação a isso atrapalha o meu desenvolvimento. Por quê? Porque revela um apego que eu tenho, um apego que eu estou exercendo a uma pessoa que não é sadio, porque a gente não pode ter esses apegos, essas posses, tudo isso nos limita, né? A gente cede o nosso poder pessoal quando a gente é extremamente dependente do outro. Não importa se é pai, mãe, mulher, marido, melhor amigo, enfim. Isso nos impede de expandirmos nossa consciência, né? Então toda dependência ela é falha. Porque o amor de mãe, porque um filho, sim, né? As mães, geralmente quando a gente fala em morte, como é que você vai dizer para uma mãe não sentir? Não, ela tem que sentir, né? O luto ele precisa ser vivido. E na nossa vida a gente passa por vários lutos, né? A morte física é um deles, mas você vive um luto quando você perde um trabalho, um emprego, quando você rompe com um relacionamento que você não gostaria de romper naquele momento, quando um animalzinho de estimação, né, um pet, um amigo, um parceiro também vai embora, deixa a fisicalidade. Então são vários lutos e sempre que eu me revolto, eu me prendo naquele looping de dor. Então, uma dica interessante é se perguntar o que realmente eu perco e o que é essa dependência, o que é essa interação com essa pessoa ou com esse bichinho também
estava me impedindo de ver? Né? Por que eu estava adormecendo? O que na minha vida estava adormecido com essa presença que eu não gostaria de ver, que eu vou ter que encarar agora? E aí todo mundo vai dizer, não, senti a morte. A pessoa morreu. Não, gente, sempre tem uma dependência emocional por trás. Sempre tem algo ali que nos impede de ver a grandeza daquela vida que transcorreu e que foi compartilhada conosco. Então, eu deixo de olhar para a grandiosidade daquela mãe, daquela avó que se foi, daquele pai, de tudo que me foi proporcionado, de tudo que foi vivido, de todas as lições que eu aprendi, da parceria que aquele animalzinho teve comigo, né, de tudo que ele me proporcionou, e eu só olho para a dor. E quando eu escolho olhar somente para a dor, é porque eu tenho dores ocultas profundas que não foram tratadas, que não foram reveladas. Então, com os lutos, elas vêm para fora, elas afloram de forma mais intensa. Tanto é que algumas pessoas acabam tendo, né, entrando em depressão, ansiedade. Agora me fugiu o nome. A ansiedade por separação, digamos assim, não seria esse termo, ansiedade por separação, mas enfim, a pessoa sofre além, né? É um sofrimento. Então a dor, ela vai existir. É impossível que você, tendo sentimento, né, você não sinta, tendo amor, você não sinta. Mas nós ainda estamos no amor do apego, no amor do controle. Então, às vezes, é aquela família que o ente querido tá... Eu lavei meu cabelo, gente, eu tô incomodada com ele, porque ele não tá parando. Olha aí, ó os apegos. Né? Tem que me apegar na mensagem, não na aparência. Então, assim, aquele familiar tá lá numa UTI. Boa tarde, Beth, tudo bem? Olá, pessoal. Então, aquela pessoa, assim, tá na UTI, tá morrendo, todo mundo já disse, não tem o que fazer, e os parentes estão ali, orando ferrenhamente para que aquela pessoa se cure e volte. Cintia, é certo, é errado? Não tem certo e errado, gente. Cada um tem uma experiência. Mas por que não orar pelo melhor para aquela consciência? Né? Por que não liberar? Às vezes, quando as pessoas estão em processo de desligamento, é muito comum, e eu vejo muito em atendimento também, nos trabalhos que eu faço, né? Que aquela pessoa só precisa de um tchau. Só precisa dizer, pode ir que vai ficar tudo bem aqui. Né? Obrigada, Clúcia. Não, o cabelo ali tá vivendo, né? Tá sendo ele, né? Então, assim, gente, a gente desapegar é o segredo para não sofrer. E entender que existem, sim, outras vidas, tá? Cíntia, como é que tu sabe disso? Qual foi o ponto-chave que te trouxe isso aí? Essa certeza que você fala com tanta tranquilidade, assim, hoje. Como eu disse pra vocês, eu tive um contato mais consciente com o plano espiritual a partir dos 21 anos de idade, onde eu sabia que eu estava interagindo com consciências extrafísicas. Tanto é que aqui no meu Instagram, vocês sabem, é Conexão Consciex. Por quê? Porque eu conecto consciências físicas, extrafísicas, extraterrestres e por aí vai. O que se apresenta, a gente conversa. E o que acontece? Em 2020, o meu pai faleceu no ápice da pandemia, tá? Ele não foi vitimado por Covid, ele tinha uma série de complicações de problemas de saúde crônico que não foram tratados, né? E esse pai internou e eu já sabia um pouquinho, né? Porque nem tudo nos é revelado, né, gente? Mas a espiritualidade, ela foi muito bondosa comigo, ela foi muito caridosa comigo. Não só por me contar o que ia acontecer, boa tarde. Não só por me contar o que ia acontecer, mas por me apoiar durante todo o processo. Apoiar no sentido de fazer com que essa vivência, né, que eu iria passar com meu pai, servisse para essa transformação pessoal, para esse entendimento, para esse ganho de consciência que hoje eu tenho como compartilhar com vocês. Então, era meados de agora, assim. Na verdade, era final de novembro de 2019, e eu recebi, bem assim, porque eu sempre recebo muito mentalmente, é o último Natal do teu pai. E eu era concursada na época do Tribunal de Justiça, eu estava lotada em Alvorada, que é a cidade onde meu pai estabeleceu residência junto com a minha mãe, logo depois que eles casaram, vieram do interior, né, para Porto Alegre, Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre, quem não conhece aqui no Rio Grande do Sul. E eu já trabalhava em Porto Alegre, trabalhei em Charqueadas um tempo, trabalhei em outros locais, mas eu consegui vaga apenas em Alvorada.
E aí pensa, gente, que naquele período tudo que eu não queria era voltar para casa, voltar para Alvorada. E Deus é tão sábio que me proporcionou os últimos anos ao lado do meu pai, os últimos anos de vida dele, a partir de então. Que eu fui para lá em 2018, retornei em 2018. Aluguei casa, ele foi fazer a horta, então a horta da casa que eu alugava foi toda ele que fez, que estruturou. E no final de 2019 eu recebi isso, que era o último Natal dele. Último Natal, não se sabe em que mês do ano, o dia vai falecer e tudo mais. Mas ali já deu um clique. E eu fiz aquele Natal lá em casa, como a gente sempre... Minha mãe sempre detestou Natal, meu pai gostava. Então foi feito um churrasco, meu pai já lá, não muito bem, ele sofria de gota, hipertensão, uma série de outros problemas. E eu olhando para aquele homem assim, pensei, vou aproveitar então, né, o tempo que eu tenho. Só que eu já vinha fazendo isso, eu tinha uma ligação muito profunda com meu pai, então eu já sabia antes desse aviso, mas com esse aviso a coisa ficou mais tensa. Então eu fazia ele me dar carona para estar mais tempo com ele. Meu pai sempre foi emocionalmente muito indisponível, né? Nesse tempo eu já começava a atender profissionalmente enquanto terapeuta integrativa. Então eu já tinha outra consciência. E quando ele internou, eu recebi: agora ele não vai sair vivo. Ele vai entrar no hospital e não vai sair. E comecei a receber, mas tudo assim, vozes, então guias, protetores, amparadores na minha mente, né? Me acompanhando. Quando chegou o ápice do problema dele, porque ele chegou no hospital dirigindo e foi perdendo a consciência e paralisando um lado do corpo. Uma consciência relacionada aos povos indígenas, não os nossos, tá? Era um indígena de outra etnia que se apresentou com essa roupagem. Ele foi auxiliar a fazer o desligamento do corpo físico do corpo espiritual, do corpo físico. E me chamou muito a atenção que, assim, eu tava ali, vi tudo, assisti tudo, né? Foi usada a minha energia material. E eu tinha uma amiga que me acompanhava muito, ela dizia assim: Cíntia, eu acho que você não tem noção do que tá acontecendo, né? Porque eu tava muito tranquila. E ele ficou internado no hospital da Brigada Militar, eu trabalhei nesse hospital, então tinha amigos conhecidos lá, e eu conversando com as pessoas, ela disse assim: tu tem noção que teu pai tá morrendo? Eu disse: tenho. E não tenho o que fazer. E a minha dor naquele momento era me sentir muito sozinha enquanto pessoa, enquanto ser humano, porque tava tudo isolado. E lá é um lugar, gente, que assim, na época, em 2020, até o iFood tava difícil de subir. E eu lá peguei férias e fiquei internada com ele praticamente todos esses dias. E foi uma experiência espiritual muito forte. Ali eu tive acesso a uma vida passada, em que eu vivia em Minas. Eu trabalhava em uma fazenda, meu pai, desta vida passada, tinha uma fazenda de café. E como cooperativa com pessoas que haviam sido escravizadas anteriormente, né? E esse meu pai era um homem branco, eu já era órfã de mãe, faleceu. E quem assumiu a minha tutela nessa vida, nessa encarnação passada aí, foi um senhor negro chamado Simeão. E eis que esse senhor se apresenta para mim e eu reconheço a energia dele. Ele disse: se apresentou como meu pai, né? E me mostrou toda aquela outra vida, então eu vi quem eu fui. Um dia eu conto essa vida para vocês, se vocês quiserem. É uma história bem bonita, assim. Eu sempre vejo perrengue, né, gente? Essa história, não é que não tenha perrengue, mas é uma história muito bonita. E me acompanhou e disse: eu vou ficar contigo até esse teu pai agora fazer a passagem e você não tá mais sozinha. Você para de reclamar e para de chorar aí que vai dar tudo certo. E eu entendi ali que eu não tinha mais como negar, né? Essa vida depois da morte, esses diversos estágios da consciência e tudo mais. Eis que meu pai falece, faz a passagem. Foi um momento difícil sim, mas eu digo pra vocês que foi mais de exaustão, porque eu já tinha uma consciência de aceitação. Então a exaustão maior era para dar suporte para minha família, nesse momento minha mãe, minhas irmãs. E os dias foram passando, eis que um belo dia eu tô regando o pé de manjericão, que meu pai me ajudou a plantar, inclusive, que era uma toceira na frente de casa, e eu sinto a presença dele nas minhas costas. Eu tô molhando a planta e sinto a presença dele nas minhas costas. E eu chamava meu pai de gordão,
E aí, assim, eu disse, gordão, o que você tá fazendo aqui? Cara, você já fez a passagem, não era mais pra você estar aqui. E ele me olhou e ele tinha uma postura, gente, todos nós temos trejeitos, né? Mas quando ele tava brabo, ele não gostava de uma coisa, ele fazia assim. Só discordava com a cabeça. E eu disse, pronto, vamos ter tretas espirituais aí por um bom período. E a consciência do meu pai nessa encarnação atual era uma consciência bem doida, gente. Assim, o pai era bem... Eu brinco que ele era bem vida louca, né? Ele era um cara bonachão, ele gostava de churrascada. Ele bebia, tomava os tragos dele, jogava. Fez muita coisa boa? Sim, fez 3 filhas lindas, tô me incluindo. Sabe-se mais o que tá espalhado mundo afora. Meu pai foi um cara muito trabalhador, mas ele tinha alguns vícios, assim. E ele tinha também o que eu vejo como o maior problema para quem não aceita a morte, para quem passa perrengue depois da morte física, que é a dor emocional. É não olhar para as emoções, é a conduta moral, é a paz de espírito. Então, se você não tem paz aqui, você não vai morrer e ter paz. Aí, quando eu morrer, eu vou ter paz. Não, você não vai ter paz. Você vai ir para o mesmo local onde a tua frequência atual te levar. E a gente não pode salvar os entes queridos da gente, tá? A gente aí entra. E é isso que meu pai não aceitou. Muita conversa. Com muita conversa, em desdobramento, eu vi ele em um hospital escola, que era muito próximo de um quartel, assim. E me vi lá, fui visitar ele lá no plano astral e ele não estava nada satisfeito lá. Por quê? Porque tem regras, né, gente? Então, se você tá num ambiente de luz, você tem regras. Você tem horário para comer, horário para dormir, horário para trabalhar, horário para fazer tratamento. E o meu pai não tinha essa rotina e essas regras aqui no plano físico. Então, ele escolheu deixar esse lugar e ficar em torno da família, obsediando mesmo. Então, gente, eu tive o meu pai como meu obsessor por 2 ou 3 anos. 2023 ele ainda tava. 4. Enfim, faz pouco tempo que ele aceitou realmente ajuda e aceitou mudar no plano espiritual. E eu acompanhei tudo isso. E teve uma passagem muito doida que eu tava dirigindo para vir trabalhar. Hoje eu moro no interior, eu moro em Veranópolis, na região serrana aqui do estado. E teve uma viagem dessas que eu tava fazendo que ele sentou do meu lado no carro e disse assim, então se você não pode me ajudar, porque ele não queria ficar lá na luz fofinho e também não queria ficar, ele não tava satisfeito onde ele tava. Ele disse assim, eu sei que você sabe pra onde tem que ir. Se você não vai me ajudar, você vai morrer. Porque eu vou te levar comigo e aí você vai saber pra onde ir. Olha o nível que chegou. E nisso teve a intervenção, né? Porque realmente, por ele ali eu ia me acidentar. Tava prestes a me acidentar com o carro dirigindo. Porque ele tava incomodando a FU, pra vocês verem o nível de consciência. E eu tô falando do meu pai, gente. Eu não tô falando de um estranho. Ai, que medo da alma do fulano. Ai, que medo, um capeta me apareceu. Não, é meu pai de carne mesmo. Ali houve uma intervenção e tal, mas ele continuou. E não foi só comigo. Aí tem uma irmã também, que também é médium, ela tem muita sensibilidade. Ele tentava incorporar mesmo na minha irmã. Foi um tendel. Então, assim, para pessoas de crença evangélica ou até católica, nossa, era um demônio. Não era um demônio, gente, era meu pai. Acabou que ele se afinizou com facções do baixo astral, que são muito próximas, né, às facções que a gente tem aí, aos grupos sociais que a gente tem, que não são tão iluminados aí. E foi um longo período até ele compreender, mas muito próximo de mim. Por quê? Porque eu trabalho com isso, né? Então eu tô toda hora acessando um campo ou outro, tô toda hora falando com um ou outro. Cíntia, você atende para eu conversar com o meu familiar? Não, gente, não é assim que funciona. Né? Eu trabalho com emoções e espiritualidade, mas sempre associado, né? Nunca é uma coisa assim, eu vou ver como é que tá meu ente. Não, vai cuidar de você. É bíblico, gente. O pessoal gosta tanto da Bíblia, tá escrito lá, deixai que os mortos cuidam dos seus mortos, os vivos devem cuidar dos vivos. E a gente sabe que não existe morte. Então, por que eu tô trazendo tudo isso pra vocês? Porque não tinha como minha ficha não cair ali, né? Eu disse, bom, se eu tenho medo, vai ser agora que eu vou ter que vencer e transmutar isso aí, porque eu não tenho mais onde me esconder, não tenho mais como negar essa realidade. E a partir daí também o meu trabalho se intensificou demais, deu um boom. Por quê? Porque eu precisava passar por essas lições, recordar o que eu já sabia,
para lidar com essa história aí dentro da minha própria família. Hoje o meu pai tá bem, graças a Deus, não só o meu pai, mas todos os que foram embora durante essa minha existência atual que eu tive contato, todos estavam perdidos no plano astral por causa das questões emocionais. Por isso esse vídeo. Então, antes de chorar e se desesperar, converse com a sua família, converse com você, faça o que você pode para você estar bem emocionalmente. E não é com relação à morte, é com relação à vida, né? Sem medo, vivendo uma vida dentro dos ditames do que Jesus já trouxe para nos ensinar, né? Que isso vai te ajudar a ter uma vida boa sempre, na fisicalidade ou fora dela. A Roberta fez um comentário aqui. Eu era muito jovem quando perdi minha mãe, muita dificuldade na passagem dela. Hoje, graças à luz, eu tenho um entendimento diferente. Sou grata por ter evoluído e ter entendido os propósitos de Deus. É isso aí, Roberta. Porque tem muita gente que não vai ter essa nossa oportunidade de entender. E quando eu falo entender, gente, é isso. É você sentir. Porque mentalmente você pode ler livros. Tanto é que era a minha realidade. Eu lia livros, eu frequentava centro espírita. Eu trabalhava com incorporação, mas eu não tinha a real noção de como é a aceitação do coração, né? É a mesma coisa quando eu falo para as pessoas assim, às vezes, te aproxima de Jesus. Jesus é o caminho, ele veio aqui, ele disse que ele era o caminho, né? A verdade e a vida. Aí a pessoa diz assim, mas eu rezo, mas eu oro, ele não me escuta, nada muda, minha vida não muda. Porque ela não tá sentindo, ela não tá vivendo, né? Tendo contato vibracional com essa verdade. E depois que você tem esse contato, só vai. Quer dizer que você não vai passar por dificuldade nenhuma? Não é isso, gente. Em 2023, acho. 22 ou 23. Eu sofri um acidente de carro bem tenso. O carro virou um sanduíche. Né? Eu saí só com 3 galinhos na cabeça. Nada. Eu que chamei a PRF, eu que tudo. E ali, olha como a gente é, né? Eu tava tão encalacrada, gente, que ali eu achava que tava bem. E de lá pra cá eu evolui tanto que eu só agradeço a Deus por ter ficado. Mas eu lembro que naquele momento eu pensei assim, nossa, podia ter morrido. E pensei assim, se eu tivesse morrido agora, eu já não tinha raiva e inveja. Alguns sentimentos, né? Comecei a notar os sentimentos que no meu eu já teria superado e tudo mais. Pelo menos a camada mais densa, né? A camada mais grossa. Eu disse, eu não estaria tão mal, não. E toda essa conversa, gente, digam aí se tá fazendo sentido, se vocês estão entendendo, se eu tô falando, né? Muita besteira junto ao mesmo tempo. Mas toda essa vivência me fez refletir, me fez constatar isso. Que você morre bem quando você vive bem. E aceitar a morte nos fortalece na vida. Aceitar as fases, dizer sim. É ruim, sim. A gente sente saudade, sim. Às vezes a gente tem apego, sim. Em julho deste ano, bem no dia do amigo, faleceu um cachorro, que é o Barão, que conviveu comigo por 13 anos da vida dele. Quase a vida inteira dele, ele esteve comigo. E o luto que eu vivi do Barão foi um luto diferente. E vejam como são camadas e camadas. Eu senti sim, eu também fui avisada porque eu era extremamente apegada. Então o que acontece? Quando eu peguei o Barão, né, quando a gente se reencontrou, porque os animais também nos acompanham em outras vidas, e eu também tenho uma história lindíssima com o Barão, de luz e sombra muito profunda. Então, quando eu e o Barão nos encontramos, eu estava em um momento sombrio muito forte da minha psique. Eu tinha terminado um relacionamento, eu tinha uma depressão profunda, eu tentava lutar comigo mesma para não ter. Tinha toda essa questão da sensibilidade não trabalhada. Então, meu trabalho, na época, eu ainda estava no quartel, depois eu fui para a Universidade Federal. E ele volta de novo. Depois eu fui para a Universidade Federal, mas eu não tinha alegria de viver. Eu estava num momento muito difícil. E o que acontece? O Barão viveu toda essa minha evolução, toda essa minha transição psíquica, emocional, espiritual comigo. E quando ele foi embora, e eu já sabia que ele ia embora, aqui na cidade onde eu moro, eu morava de aluguel em uma casa que tinha um coqueirinho.
E o Barão já tava bem velhinho, eu já tinha recebido da espiritualidade. O pessoal chegou pra mim e disse assim: ó, Cíntia, tá chegando a hora do Barão. E aí eu disse: ah, não. Isso agora, gente, faz o quê? 1 ano e meio, 2. Não faço tão pouco tempo, não. Porque tem gente que diz assim: ah, você é evoluída. Não, não sou evoluída, eu sou estudada. É diferente. E aí eu disse assim: ah, não, eu tô aqui sozinha. É meu melhor amigo, é a consciência que sabe mais de mim, assim, eu não gostaria que ele fosse agora. Mas eu sabia que também ele já estava com algumas dores articulares e tal. E eu sempre trabalhando, né, gente, com cura energética, com tudo mais. E eu tenho uma amiga querida veterinária que atende os meus pets aqui. E eu disse pra Dani: tem algo pra fazer? Porque eu acho que ele tá com dor. Ela disse: sim, ele é muito grande, né? Ele era um pitbull, ele disse assim: pra eu dar doses de medicação pra ele é muito forte. Enquanto ele não estiver reclamando, enquanto o quadro dele não estiver mais grave, a gente não medica. Aí eu fui pra Jesus, né? A gente vai pra quem pode. Cheguei pra Jesus e disse: mestre, eu entrego ele pra ti. Olha a arrogância, ainda hoje. Eu entrego ele pro senhor, mas tem que ser pro senhor, porque assim, eu preciso me desligar. E a gente entrou num profundo processo de desligamento, eu e ele, afastamento, para que a gente pudesse se soltar. Tamanha parceria dessa consciência comigo, né? Que estava nessa roupagem canina agora. E aí eu já sabia. E estando lá ainda naquela casa, eu já tinha um lugar que eu ia sepultar ele e tudo mais. Mas eu pedi um plus. Eu disse assim: gente, vamos ver se ele dá uma melhorada, se ele fica mais um pouquinho. Conversando com a consciência dele, ele quis ficar, mas ele era um querido, ele sempre queria ficar. E ele melhorou. Pensa um bicho que um dia antes dele falecer, dele fazer a passagem dele, eu briguei com ele porque ele tava me arrastando na guia na rua. E eu não sou uma pessoa pequena, né, gente? Então, tamanha a força desse animalzinho. E quando eu cheguei nessa nova casa, tudo mais, eu vi um coqueirinho. Eu disse: bom, vai ser aqui. Mas a gente nega. Então, olha como a gente nega. Então, eu não me mudei definitivamente, né? Aqui onde eu moro tá em obra. Eu disse assim: não, vai dar tempo, a gente vai ser muito feliz lá e lá. Por quê? Porque a gente nega, a gente não quer soltar. Não. E ele tava bem de saúde, acho que foi um presente que eu ganhei, mas com certeza ele, de não passar. E acabou que eu encontrei ele no outro dia, né? Fui adentrar o espaço onde ele tava aqui. E eu encontrei ele como se ele estivesse dormindo. Dormindo, assim, só a linguinha pra fora, sem um líquido, sem nada. Ele tava assim. E ali me veio uma dor tão forte. Primeiro porque eu sabia que eu não ia mais abraçar fisicamente o meu amigo, né? Mas ali, gente, morreu uma mulher e toda a vivência que ela teve. Então, olhem as camadas do luto. E eu disse até pro meu namorado, eu disse: a questão é que os meus piores momentos, as minhas brigas psíquicas, as batalhas espirituais infernais que eu enfrentei, pessoais, né? E de clientes também, de pessoas que me procuravam também, mas assim, ele sabia de todas e ele estava ali. E ele era um cão de guarda, e via, né? Ele interagia. Foi incrível, assim. Então, eu passei por uma reconstrução também, né? Uma aceitação, uma reconstrução do eu. Um momento de gratidão muito grande por ter tido essa oportunidade. E por que eu conto essa história sem vergonha nenhuma, né, gente? Vocês viram que eu contei do pai e já contei do cachorro, porque pra mim não faz diferença. Né? São seres, são consciências que fazem parte do nosso sistema familiar, cada um no seu lugar, mas fazem parte. Tive experiência com a minha avó também, que nunca aceitou a passagem dela. A passagem dela foi muito difícil, mãe do meu pai. E quando meu pai começou a adoecer, a minha avó, que também não estava num bom lugar, ela brigava com a gente, que a gente tinha que levar no médico, que a gente tinha que fazer alguma coisa. E eu me lembro uma vez que ele não estava legal e eu fui levar... Isso que meu pai sempre procurou, tá? Mas ele não teve diagnóstico, não. Era pra ser, era o destino dele. E eu fui levar um prato de comida pra ele no quarto e espiritualmente, energeticamente, eu levei um tapão na minha mão, aquele prato voou no chão. E eu era doida da família, comecei a bater boca com a minha avó, que já tinha falecido há um tempão. Disse: a senhora não tem que estar aqui, a senhora não vai ajudar dessa forma, e um tendel. E a minha família com olho desse tamanho, né? Minha mãe e minhas irmãs, embora elas também tenham as vivências espirituais delas e tudo mais.
E a minha avó acabou recebendo ajuda, ela estava num vale tão ruim, gente, num lugar tão ruim, de tanta dor sentimental que ela carregava, que ela foi encaminhada bem pouco tempo atrás, depois do meu pai. Um dia eu estava lavando louça e daqui a pouco eu senti aquela energia e a espiritualidade me disse: agora a gente vai ajudar a tua avó. E ela estava num estado bem desafiador. A equipe espiritual levou ela para um hospital no astral. E depois de tudo, de todos aí, encarnada da família da minha avó, do núcleo familiar, né? Pai, mãe e filhos. Eu tenho uma tia, irmã do meu pai, ainda encarnada. Eu acho que agora ela aceitou que ela não tem controle sobre a vida dos encarnados, sobre a vida dos filhos, né? Porque ela se fazia presente por amor, mas era um amor que adoecia. E foi aí que eu comecei a associar a constelação familiar do plano físico com a constelação familiar do plano astral. Olha o sábio dizendo que teve o Iron, o Rottweiler, também passamos uma linda história. Eles são muito abençoados, né, gente? É muito interessante a gente olhar para os animais como amigos, companheiros, e não como seres inferiores, né? Embora eles estejam nessa condição de depender da gente, de cuidado, de carinho e tudo mais, alimentação, mas eles são consciências vivas inteligentíssimas. E o que eu digo mais uma vez pra vocês, gente? Cuidem da saúde mental e emocional de vocês, para que quando chegar a hora, todos nós possamos fazer uma boa passagem, né? Que a gente não precise ficar assediando nenhum encarnado para pedir ajuda, que a gente saiba se virar no plano astral, que a gente já tenha conversa com nossos guias, protetores, amparadores, né? Que a gente tenha essa conexão. Alguma coisa sempre fica, gente, algum apego, algum vício moral, né? Medos, ciúmes. Trabalhem o emocional de vocês. Quando eu comecei a trabalhar com energia e espiritualidade, e eu recebo algumas mensagens e tudo mais, principalmente quando aconteceram as enchentes e tal, eu comecei a receber muita coisa a nível mais geral, sabe? E eu disse, eu não quero expandir muita coisa geral não, porque eu entendi que ninguém vai ser salvo, gente, não vai vir alguém te salvar. A salvação, o que Jesus veio nos ensinar é isso, é o autoconhecimento e é buscar o amor dele e viver no amor. Se você viver no amor de verdade, com um sentimento genuíno, você vai estar sempre bem amparado em qualquer roupagem que você tiver. E foi a maior lição, assim, da vida, né? Olha ali, ó, Roberto, olha que forte. Eu perdi a Flor, minha filha cachorra, no dia depois do meu último aborto. Foi um desafio. Pois é, gente. Porque pensa, e às vezes a gente trata os animaizinhos também como se fossem filhos nossos, né? Tanto é que a gente fala, é meu filho, minha filha. E aí tem toda essa questão sistêmica que a gente diz, né? O Barão eu tratava por filho. Hoje eu até uso filho, filha, mas não tem aquele sentimento mais de usurpação, né? De negação dos pais pets deles. Boa tarde. Porque antes eu ignorava, assim. Mas sim, a gente acaba tendo um apego, e que desafio, né? E que lição que isso veio trazer. Então, é bem forte tudo isso, né, gente? Me disse que tá sem áudio aqui. Tem mais gente sem áudio, gente? Mas, gente, o que eu vim trazer é mais uma lembrança, né? Obrigada. Voltou. O que eu quis trazer com essa live aqui foi mais uma lembrança de que a saudade é válida, o amor é válido, a gente ter lágrimas de saudade não é ruim, né? Não é. Mas sofrer, se indignar, se revoltar, se culpar, se desesperar. O que eu poderia ter feito? Às vezes eu atendo pessoas logo depois da passagem de um ente querido e a pessoa me diz assim, será que eu não podia ter feito mais nada? Claro, gente, que salvo casos de muita negligência. Não podia. Não podia. Porque cada um tem uma história e todo mundo tem o seu momento de passagem. E não podia. Com meu pai mesmo, quando eu vi a gravidade do caso dele, eu quis remover para Santa Casa, né? Que é uma referência aqui em Porto Alegre. Disse, não, vou remover para Santa Casa, vamos lá, vou fazer, vou acontecer.
E como filha encarnada, né? Eu já sabia, gente, eu tava avisada e eu fui lá, eu comprei dieta, porque ele deixou de ingerir sólidos. Gente, foi um tendel, assim. Então eu digo pra você, se a gente tem preparo, ainda não aceita muita coisa, porque a nossa humanidade é tão forte, né? A carne é tão forte, a ancoragem é tão forte. Imagina se você se recusar a pensar a respeito e a sentir. Porque o amor de Deus, o amor de Jesus, é o que vai nos preencher e vai nos dar a certeza de que somos infinitos. Sem esse amor, gente, não tem como. Não tem como. Com esse amor, a gente começa a acessar coisas e a entender o nosso eu. Por que eu gosto tanto da terapia de vidas passadas? Porque às vezes eu tenho medo, uma dor aqui agora, que é um gatilho despertado de algo que eu já vivi lá atrás e não resolvi. E eu vejo isso muito em mim. Nas vivências que eu fiz, nas escolhas erradas que eu fiz, nos medos, né? E assim a gente vai superando. Então, e por que também toda essa cultura de medo da morte? Querem ver uma coisa? O Halloween. Antes, quando eu não estava tão inserida no contexto, não estava tão próxima assim, né, da espiritualidade como hoje, eu achava até bonitinho, fofinho. Ah, tá, legal, uma brincadeira, as pessoas vão se reunir, vão comer uns doces, lá tá tudo certo. Hoje eu já sei que não é uma coisa legal. Por que a gente vai cultuar, não os mortos ali, mas você já viu o jeito que é as fantasias? Aquilo ali serve a quê? A botar medo nas pessoas. E tudo que se você tem medo de uma coisa, você não vai botar a mão, você não vai chegar perto e aquilo te domina. Então as energias nocivas, negativas, sim, os nossos irmãos que são consciências desencarnadas, mas são consciências como a gente, que não acreditam em Deus, que não acreditam no poder, no amor da fonte, no mestre, que às vezes eles falam, já falaram pra mim, essa filha do cordeiro. Eles não gostam de quem trabalha pra Jesus, eles querem o quê? Ter medo. Então quanto mais coisa você vê na mídia, nesses eventos, né, que é cultura do medo, e você sente esse medo, te afasta. Vai conhecer, vai te preparar e vai entender onde os negativos atuam na tua psique. Você vai desencarnar e aí vão fazer o quê com você? Se você tem essa frequência, o medo se alimenta do medo. Vão ter medo, você vai ficar aprisionado num looping. Ou numa dor que tu viveu e não solucionou, num trauma. Ó, o Sábio falou ali, poluição mental. É isso aí. São gatilhos, a gente vê uma coisa, inocente. Não é inocente não, gente. Não é. E a gente já vai inserindo na cabeça das crianças. O susto, a caveira, né? Então, como essa informação chega é muito importante. Mesma coisa filmes de terror, filmes de exorcismo, filmes de... que trabalham esse lado espiritualista e espiritual mais pesado. Eu devo assistir, não devo assistir, eu devo fugir. Você não deve fugir de nada. Mas quando você assistir, presta atenção no impacto que isso causa em ti. Qual sensação isso te traz? Nós estamos sendo bombardeados de informações que nos trazem sensação de medo, de angústia. Então tem assuntos que a gente precisa saber, que a gente precisa entender como reverberam na gente. Aí tá o nosso poder. Não adianta fulano beltrano achar isso, aquilo e viver dessa forma e pra ele tá bom se pra ti não tá. E aí é legal você ir atrás pra entender. Que era coisas que eu sentia. Poxa, por que eu tenho que chegar do cemitério toda cagada e lavar pé e mão e me enlouquecer? E eu sempre fui de tomar banho mesmo. Não, eu preciso entender. Por quê? Qual o conhecimento que isso te traz? No que isso reverbera em você? O medo te domina. Quando você está sentindo medo, a tua energia está sendo drenada para pontos obscuros de consciência. Ponto. Os negativos, o mal se alimenta de energia negativa. Então, medo, angústia, tristeza, ansiedade, ressentimento, culpa, negação, revolta. Então, a gente vibra, a gente vive conforme a nossa frequência está. E quando a gente faz a passagem do corpo físico para o plano espiritual, não é diferente.
E você vai ver, eu lembro de uma regressão que eu fiz, em que eu fui militar, atuando em guerra, e eu não me recordava da minha conexão com Cristo. E foi bem difícil, assim. Porque eu fiquei presa na cova. Era um homem, né? Era uma consciência masculina presa ali, que não acreditava em nada. Tava ali, ó. E aí, gente, no plano espiritual, às vezes é centenas de anos, tá? Ó. Tem dado trabalho, porém é libertador. Os filhos estão em outra energia, mais em paz e felizes. Gente, principalmente quem tem criança. Eu fui uma criança que eu tinha pânico noturno. Eu tinha terror noturno e os meus pais não sabiam como lidar. E isso moldou muito, isso bloqueou muita coisa no meu caminho, e até que eu conseguisse limpar e dar a volta por cima não foi fácil. Então hoje os pais têm acesso à informação, ajudem suas crianças, né? Olha só, Roberto, hoje não frequento, compro flores em casa, rezo aqui e explico para as crianças que as flores são para a avó. Então, isso é outra coisa, gente, que o pessoal, ai não, que medo, não faz isso, não faz aquilo. Cara, se você se sente bem, pensa que legal alguém, você tá em outra dimensão, tá? Porque você não morreu, sua consciência tá ali. Ah, sente quanto reencarna, como é que funciona? Vai reencarnar um fractal do mesmo espírito, mas aquela consciência que você foi, por exemplo, a consciência que eu estou agora, módulo Cíntia. Aí eu morro, faleceu. Vou reencarnar como, sei lá, Luciana, em outra época lá na frente. Mas a consciência Cíntia, o fractal da consciência Cíntica ainda existe, porque é parte de um único espírito, que vive várias experiências. Pensa você tá lá, no plano astral, onde você estiver fazendo alguma coisa, ou mesmo já reunido na fonte, no teu núcleo espiritual ali, e você ganha flores, cara. Pensa que mágico isso, que legal esse teu comentário, Roberta, porque isso era uma coisa que eu tava pensando hoje de manhã, quando eu recebi de trazer essa live. Alguém vai lá, sem medo, sem angústia, sem ressentimentos, só porque te ama, compra flores e diz assim, bah, mãe, ó, lembrei de ti, umas flores para alegrar o teu dia com cor e com perfume. Quem não vai gostar? Diferente de você montar um altar, deixar o quarto intacto, todo dia você acende vela e faz pedidos e cheio de rancor, de medo, de angústia, de tristeza, de não aceitação. O que vai atrair? E são coisas tão básicas, tão simples, gente, que ninguém ensina pra gente, ninguém fala sobre esse assunto. Eu não sei vocês, mas eu sempre achei muita dificuldade em ter conversas abertas sobre a morte, sobre as consequências das conexões, se devem ser feitas, se não devem ser feitas, como são feitas. Porque, na verdade, a gente está conectado o tempo inteiro. O que conta é como eu me sinto com essa conexão. Que isso pode prejudicar ou ajudar? Sim. Né? Se eu tô ali sofrendo, escangalhada, e a pessoa já não tá bem, eu vou desequilibrar mais ela ainda. Se ela tá em tratamento no plano espiritual e eu tô aqui revoltada, emanando, pensando o tempo todo, eu vou prejudicar o tratamento dela. Se ela tá muito bem, feliz, se desenvolvendo, né, fazendo o seu trabalho, cara, ela vai olhar pra você e mais evoluída, ela vai olhar pra você e dizer, poxa, principalmente se é um pai, uma mãe, alguém mais... onde eu errei, né? O que eu não ensinei pra essa pessoa? Por que ela tá desse jeito? Porque o amor, ele não é interrompido, ele continua entre mundos. Ó, eu levo para meus antepassados e meus guias e protetores. Cada um, gente, vai ter o seu rito, vai ter a sua cultura. Eu acho que é muito importante respeitar isso, né? O meu trabalho é mais essa questão de esclarecimento vibracional mesmo. É como você se sente fazendo, por que você faz, né? E qual a finalidade? Qual a tua intenção por trás? É muito importante. Ah, eu não quero saber, eu não quero me conectar, eu não quero ver, não quero... Tudo bem, também não tem nada de errado com isso, não. Talvez a pessoa, né, sei lá, alguma consciência mais apegada, esperasse diferente, sim. Mas quando a gente vai para o plano espiritual, é bem comum que a gente recorde, né, de todo o nosso ser, tome posse de toda a nossa consciência aos poucos. Vai finalizar aqui, gente. E tenha mais consciência, né, do que quem está encarnado aí. Eu quero agradecer quem esteve por aqui.
Se vocês tiverem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, quer que eu dê continuidade em algum assunto, se for válido para você, deixa um comentário aí. Eu vou deixar salva essa live. Gratidão, pessoal, foi uma alegria, viu? Obrigada por estarem aqui. Até mais.